Veja no ICL Notícias, segunda edição. Prejuízo e maracutaia. Vorcaro e ex-presidente do BRB dão versões diferentes em depoimentos sobre o Banco Master. Me diga com quem tu andas. Vorcaro minimiza apoio político e diz que influência não impediu o uso de tornozeleira. Se eu tivesse pedido a ajuda desses políticos, eu não estaria com a operação do BRB negado, não estaria aqui de tornozeleira. Apenas amigos? Tarcísio de Freitas responde Kassab e nega submissão a Jair Bolsonaro. Racismo escancarado. Jorginho Melo defende fim das cotas raciais e diz ao STF que Santa Catarina é o estado mais branco do país. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, sextou! Hoje é 30 de janeiro de 2026, seja muito bem-vindo e seja bem-vinda ao ICL Notícias, segunda edição, que, como a Gabi disse, estará de volta aqui na lojinha na segunda-feira. E Rodrigo Viana também retorna de suas merecidíssimas férias, muito bem curtidas, eu tenho certeza. Muito boa tarde, Chico Sá. Boa tarde, Roberta, boa tarde, professor. E boa tarde esse público incrível, maravilhoso no Brasil inteiro. Juliano, sextou. Boa tarde, Robertinha, boa tarde, Chico, boa tarde para a nossa audiência. Última semana do ano antes de voltar aos trabalhos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do STF. Ou seja, a partir de segunda-feira a gente vai conviver com o que costuma ser o ano mais quente da política brasileira. Aí sim, de fato, ano de eleições para a Câmara, para o Senado, para os governos estaduais e para a presidência da República, com a Câmara e o Senado a todo vapor. Olha, última semana de paz, eu poderia dizer, Robertinha. Paz? Paz que o Juliano tá vendo. Mesmo assim, é uma paz muito chifrinha, né? Uma pax, né? É uma paz meia boca, né? A gente tá aqui, ó. No Agora, claro que a partir de segunda, com aquela turma toda, que é considerada o pior congresso da história, é difícil batê-lo mesmo. Vai tentar desesperadamente voltar para o mesmo lugar, né? Então não é um ano qualquer, não. Porque a gente mira sempre muito no palanque presidencial e esquece da Câmara Federal, do Senado, e foi nisso que a gente teve agora que amargar 4 anos de o governo se humilhando a cada votação. Mesmo votações para favorecer inteiramente a população, você tinha lá a bancada das bets, a bancada dos banqueiros, a bancada das empreiteiras, como sempre, atarracando, fechando o caminho. E a bancada da igreja também. Meu Deus do céu, ainda esqueci desse povo aí que diz que é da igreja, né? Não sei que igreja é essa. Como diria aquele personagem, o pior congresso da história até o próximo. Espere o próximo, né? Adoro. Ai, que saudades do PSDB. Eu acho que a gente não repete. Essa formação agora, ela é medonha. É medonha. E ela é muito ainda sob a influência total de um bolsonarismo mais forte. É o Jair dizendo todas aquelas loucuras dele, aquele negacionismo. É dentro de um festival ali negacionista. Era no momento em que essas figuras que viraram deputados invadiam postos de saúde, sala de aula, exposição de arte, gravando aqueles vídeos, o Brasil acreditando naquela história toda. Então, acho que agora está melhorzinho. Vamos lá. E a gente começa o N2 de hoje com os novos desdobramentos do escândalo do Banco Master, gente. É isso. Em depoimento à Polícia Federal, o diretor do Banco Central, o Ailton Aquino, afirmou que antes da liquidação, o Banco Master de Daniel Vorcaro tinha apenas 4 milhões de reais em caixa. O valor é anormal, tá? Para uma instituição financeira de médio porte,
como o Banco Master. Os vídeos dos depoimentos de Aquino e dos banqueiros Daniel Vorcaro, do Master, e também do Paulo Henrique Costa, do Banco de Brasília, eles se tornaram públicos por decisão do ministro Dias Toffoli, que é o relator, da investigação no STF. Inclusive, num deles, Vorcaro e o ex-presidente do BRB, eles se contradisseram sobre a origem de créditos podres adquiridos do Banco Master. Uma parte dos ministros da corte viram como positiva, a decisão de divulgar os depoimentos. Outra ala avalia que o gesto faz parte de um esforço para buscar esclarecer alguns questionamentos sobre o andamento do caso. As medidas tomadas por Toffoli, também com a divulgação de uma nota, são vistas como uma forma de melhorar o clima no tribunal, que volta aos trabalhos, como o Juliano disse, oficialmente, na próxima segunda-feira, está todo mundo em Brasília. Num dos vídeos divulgados, o Daniel Vorcaro diz que conversou diretamente com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, sobre a tentativa de compra do Master pelo BRB. Vamos ver esse trecho. Agora, a questão da dimensão política, o senhor conversou com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, sobre a proposta de aquisição do Banco Master pelo BRB, anunciada em 28 de março de 2025? Conversei em algumas poucas oportunidades, sim. Em caso afirmativo, quantas vezes o senhor encontrou ou conversou com o governador Ibanez Rocha entre janeiro de 2024 e novembro de 2025? Peço que indique datas aproximadas, locais e assuntos tratados. O governador foi até a sua casa aqui em Brasília? Já foi à minha casa, se eu não me engano, uma vez. E eu já fui à casa dele e a gente se encontrou poucas vezes. Conversas institucionais, todas na presença também da... Quais os outros políticos, deputados, senadores que o senhor costumava convidar para ir até a sua casa? Aí, acho que pergunta se eu tenho alguns amigos de todos os poderes. Não consigo nominar aqui individualmente quem que frequentava a minha casa. Também não vejo qual relação com o caso. Porque a gente está estudando justamente as suas relações políticas, né? Então, sim, por isso que eu perguntei. Mas sim, você está estudando as relações políticas, mas elas não tiveram nada a ver com esse caso. Pois é, e a gente conversa sobre esse assunto com a advogada Damares Medina, que já está aqui com a gente. Doutora Damares, boa tarde. Eu vou começar perguntando para a senhora. A gente viu aí, no depoimento, que o Vorcaro disse o nome de Ibanez Rocha, mas em relação a outros parlamentares envolvidos, boca de siri. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, Roberta, Chico, professor. É interessante nós observarmos o quadrante de desenvolvimento desse caso, Quando a Roberta fala sobre os 4 milhões de reais em caixa, quando da liquidação do banco, para quem nos assiste, é importante notar que estamos falando de um negócio de 12,7 bilhões. Esse foi o valor de liquidação do Banco Master para o BRB. E o que significa isso? Que os lucros foram todos privatizados e quando a operação financeira se torna insustentável, um banco público vem resgatar esse banco privado. E chama atenção o movimento do Supremo Tribunal Federal, do relator do caso, de levantar o sigilo dos depoimentos, que é um ponto que nós vimos falando há bastante tempo, porque a sociedade brasileira, em um negócio de 12,7 bilhões, que é adquirido por um banco público, essa socialização dos prejuízos, precisa saber o que está por detrás dessas denúncias. E quando o banqueiro diz, eu tenho amigos em todos os poderes, o que isso significa, Dialoga também com a percepção pública do que é corrupção, de quem rouba a sociedade brasileira. Pois é. Chega uma hora que ele fala que mas não é tanto amigo assim, porque se tivesse, eu não estaria aqui de tornozeleira e tal. Ou seja, ele parte do pressuposto que os amigos da política seriam para protegê-lo mesmo. Aos meus amigos tudo, aos inimigos a lei. Exato. E é interessante a gente notar quando é que o Supremo entra nessa negociação, Porque é praticamente como se o Supremo atuasse como um moderador de danos, um contentor de danos, porque só após a negativa da compra pelo Banco Central é que o Supremo é acionado, avoca a competência e tenta administrar aí essa suposta instabilidade entre os poderes, Banco Central, CVM, bancos públicos, e instaura-se aí uma crise que se torna institucional
mas há muito tempo, a julgar pelos 4 milhões em caixa em uma operação de 12 bilhões, era uma crise econômico-financeira visceral. Doutora Damares, boa tarde ou boa noite já. Eu acho que esse depoimento que agora vem à tona, a gente vai analisar também as motivações do ministro Toffoli para liberar, né, as imagens desse depoimento, mudando um pouco a postura, a conduta que ele vinha tendo até aqui, né, tornando mais transparente, depois de tanta cobrança que houve sobre ele. Mas eu queria chamar atenção para um outro ponto, que tem a ver com as relações do Vorcaro com o governo do Distrito Federal. Afinal de contas, tudo veio à tona exatamente quando houve uma tentativa do BRB de comprar um banco que que promovia sabidamente operações pelo menos suspeitas, né? Todo mundo sabia no mercado financeiro que CDIs, CDBs de 140%, papéis que pagavam 140% do CDI, não eram sustentáveis no mercado financeiro. E mesmo assim, esse banco vinha operando dessa forma há muito tempo. E um banco público ia tentar salvá-lo, ia tentar adquiri-lo, né? Uma operação, como você falou, muito vultuosa, né? Até onde pode chegar isso? Quer dizer, as próprias contradições aí nos depoimentos entre o ex-presidente do BRB e o Vorcaro. Quer dizer, a gente pode chegar à conclusão de que tinha gente no DF levando um cascalho, levando um troco para poder viabilizar a compra de um banco que estava à beira da falência? Na verdade, eu vejo um padrão estrutural. Se nós observarmos a crise global de 2008, em que todos os bancos financeiros, o mercado parou, os bancos públicos, o Estado acabou tendo que recorrer e salvar esses ativos. Então eu vejo nesse microcosmo do Banco Master a repetição desse padrão. O sistema financeiro ele se coloca como acima da lei, não podemos regular mercado, não podemos regular juros, porque eles se autorregulam, lucram, distribuem bônus anuais multibilionários, mas na hora em que a conta não fecha, o Estado é chamado a pagar a conta. E quando eu falo Estado, estou falando de todos nós. O que nós vimos em 2008 foi todo o sistema financeiro colapsando e, em escala global, os Estados tendo que saldar essa conta. E aqui nós vemos, né, sem adentrar as investigações que ainda vão ser mostradas, uma microescala dessa mesma estrutura. A banca nunca perde. Pois é. Quero trazer um outro trecho agora em que o Daniel Vorcaro, ele nega que tenha tido facilitação política para viabilizar os negócios do Banco Master. Vamos ver. Uma pergunta, né, que eu acho que precisa ser feita para o senhor é se em algum momento algum dos seus amigos políticos procurou viabilizar esse negócio, se o senhor teve contato com o governador de Brasília, se o senhor poderia fazer algum comentário relativo a isso. Eu queria só dizer o seguinte, se eu tenho tantas relações políticas como estão dizendo, e se eu tivesse pedido a ajuda desses políticos, eu não estaria com a operação do BRB negada, e não estaria aqui de tornozeleira, não teria sido preso, e estava com a minha família sofrendo o que a gente está sofrendo. Então, acho que, primeiro, vale a pena considerar isso. Agora, doutora Damares, a relação de poder com tornozeleira não é tão direta assim, né? Tivemos aí recentemente o ex-presidente Jair Bolsonaro usando a sua, inclusive tentando rompê-la. É interessante, né, a franqueza do depoimento dele, né, porque ao dizer que se ele tivesse tanto poder, a operação não teria sido negada, ele automaticamente reconhece que o sistema, de alguma forma, ainda que tardiamente, funcionou, que a operação realmente não foi concretizada e que está sendo investigada. O que nós, como cidadãos e como a sociedade, precisamos cobrar, principalmente do Supremo Tribunal Federal, é, sobretudo, esse sigilo automático que se impõe sobre essas investigações. Porque estamos tratando de dinheiro público, é um banco público, é o BRB, e estamos tratando de uma operação de quase 13 bilhões de reais. Então, a sociedade precisa saber o que está por detrás desses atores políticos que a juíza instrutora tão bem pergunta para o dono, Daniel Vorcaro, do Banco Master. Como se faz uma operação de quase 13 bilhões no Brasil? Quais são os agentes políticos? O que esteve por detrás disso? E na fala dele, muito intuitivamente, ele fala, se tivesse tantos amigos assim, ele não estaria lá de tornozeleira e a operação não teria sido negada. Alguma coisa deu errada e nós precisamos ter esse termômetro de quando o Supremo é acionado, para quê e como ele entra nessa cena de atores políticos tão relevantes.
Agora, o deputado Rogério Correia, do PT, ele protocolou um requerimento pedindo a convocação do presidente do BRB, o Nelson Antônio de Souza, para prestar depoimentos à CPMI do INSS. A intenção é apurar o possível envolvimento no esquema que envolve o BRB, o Banco Master e suspeitas de fraudes na Previdência. O dono do Banco Master, o Daniel Vorcaro, já foi convocado, tá? E ele vai depor na próxima quinta-feira. Doutora Damares, o que esperar? Qual deve ser a estratégia de Daniel Vorcaro, hein? É interessante porque nós tivemos recentemente essa pesquisa do ICL sobre a percepção de corrupção no Brasil. E a corrupção política saiu em disparado, depois o roubo contra os trabalhadores e, em terceiro lugar, as altas taxas de juros das instituições financeiras e dos bancos. E o que nós vemos é quase uma farra do sistema financeiro. O sistema financeiro brasileiro é muito regulado, ele é muito eficiente, mas nós ainda vemos uma concentração muito grande. Juros que são praticados sem precedente no mundo todo e esses escândalos que vêm à tona envolvendo não apenas essa falha sistêmica do Banco Master, mas fraudes contra aposentados do INSS. Então, o cenário indica que, por mais regulação que tenha, o dinheiro anda correndo solto, o que precisa ser mais regulado. Pois é. Não, eu acho que é isso, né? Agora está evidente que algum interesse havia por trás, né, da compra do Master por parte do BRB. Afinal de contas, operação muito grande, o presidente do BRB saiu muitas vezes a público para defender as vantagens econômicas que essa operação financeira podia ter. O que ele vai ter que explicar agora na CPI do INSS, Roberta, Chico, doutora Damares, é se ele fez as contas erradas, ou seja, se ele chegou a conclusões de que era um bom negócio porque foi induzido ao erro por alguma análise técnica, ou se ele estava levando alguma coisa para sustentar essa operação que, evidentemente, era uma operação ruim para o Banco de Brasília, né? Agora, Chico, com esse montante, fica muito difícil a gente acreditar que o governador do Distrito Federal não tinha conhecimento desse negócio. Olha, essa história da situação do Banco Master, ela virou até folclore no meio da política e do povo da economia, dos bancos, porque era muito sabido. O Roberto Campos Neto já sabia, como revelou o ICL essa semana, já sabia há muito tempo, todo mundo foi jogando para frente. E aí deve ter sido montada essa operação política para o BRB, comandado pelo senhor Ibanez Rocha, salvar a parada toda. Esse é que é o foco, esse é que é o miolo dessa apuração agora. Porque não se nega os encontros na casa de um, na casa de outro. Não sei se uma esculhambação dessa pode ser chamada de institucional. Vem aqui em casa, vamos tomar um uísque. Institucional, para mim, é outra coisa. É uma audiência pública na frente de todo mundo. Na agenda, né? Com agenda, isso aí não tem nada institucional, é sacanagem. Não, sem falar na quantidade de material que a Polícia Federal está levantando também, né, doutora Damares? Então, tensão no ar já em Brasília a partir de segunda-feira, quando todos voltam aos trabalhos. É isso, né? Por aqui não teve férias, e a pergunta que fica, será que é só o Banco Master, né? Nós tivemos aquela operação Carvão Ativado, que chegou a Faria Lima, essas fintechs, possíveis ligações com o crime organizado. Então, realmente, esperamos que seja só o Banco Master e que nós, como sociedade, maiores acionistas de bancos públicos, não sejamos aí roubados de novo. Pois é, pela instituição e pelas pessoas também que foram lesadas. Doutora Damares, muito obrigada e um ótimo final de semana, viu? Obrigada, até mais. Boa sexta-feira a todos. Boa noite, querido. Obrigado. Deixa eu trazer um outro assunto aqui pra gente, porque a ministra do Planejamento e Orçamento, a Simone Tebet, do MDB, ela confirmou hoje que deve deixar o cargo no fim de março para disputar as eleições de 2026. Ela disse que já fez uma reunião presencial com o presidente Lula e um novo encontro está marcado para antes do Carnaval. Vamos dar uma olhadinha para ver o que ela disse. Abre aspas. Não chegamos nesse detalhe, se vai ser candidatura ao Senado, ao governo, em Mato Grosso do Sul ou São Paulo. Tá tudo em aberto, né? A certeza é que eu não permaneço no ministério e sou candidata a alguma coisa no processo de 2026, Juliano. Você aposta no Senado ou você aposta no governo? Eu acho que antes de mais nada tem que ter um bom debate político com a Simone Tebet. Dos nomes que estão colocados para o debate, para a chapa majoritária de São Paulo,
Alguns deles são bastante conhecidos. O presidente Lula é da esquerda em São Paulo. O Fernando Haddad foi prefeito de São Paulo, é o atual ministro da Fazenda, é do PT. A ministra Marina Silva, ministra do Meio Ambiente em 3 gestões do presidente Lula. O próprio Márcio França, que está com o nome na roda também, uma liderança política conhecida da esquerda em São Paulo. Todo mundo sabe o que essas pessoas pensam. Você pode concordar 100%, 80% ou 50% com o Fernando Haddad. Eu quero saber o que a Simone Tebet pensa. Porque para ela ser a candidata da esquerda em São Paulo, ou seja, ela ser a candidata do PT, do PSOL, do PCdoB, não basta ela ser competitiva, não basta ela ter voto. Quais são as propostas que a Simone Tebet está disposta a defender? A Simone Tebet defendeu o impeachment da presidente Dilma. A Simone Tebet chancelou o governo de Michel Temer, que fez a reforma trabalhista, a autonomia do Banco Central, regrediu no controle social e estatal sobre a Petrobras, né, com a lei das estatais. Então, o histórico da Simone Tebet recentemente, sem dúvida, é um histórico de defesa da democracia. Não há nenhuma dúvida em relação a isso. Mas esse é o histórico recente dela. A sua vida, na maior parte do tempo, foi na centro-direita. Foi defendendo privatização, foi defendendo ataques aos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Ela mudou? Aparentemente, sim. E essa é uma boa notícia, né? Como o Alckmin também, né, quando foi governador aqui, era muito criticado pela esquerda. Agora, para ter certeza que ela está apta a, por exemplo, ser a candidata a governadora da esquerda em São Paulo, eu acho que ela precisa mostrar algumas ideias, porque só competitividade eleitoral é muito importante, mas não é suficiente para fazer um governo de transformação, né? Perfeito. E aí, Chico? Que batata quente, né? Ela demonstrou assim, muita sintonia com o próprio Haddad, com o Alckmin. Ela viria pelo PSB, né? Uma composição pelo PSB, ou seja, aí pela orquestra do Alckmin. Viria na coligação pelo lado do Alckmin. Mas é importante ter esse debate que o Juliano fala, né? Um debate com a própria esquerda, com os atores políticos de São Paulo, aí sim, aí se firmaria, porque eleitoralmente não tem dúvida que é uma candidata que está pegando. Ela, antes de qualquer formalização, está pegando, assim, uma candidatura que está ganhando força em São Paulo, mesmo antes de oficializar, de colocar o nome na chapa. Então, eu creio que com o debate, que é importantíssimo, ela pode ser uma boa candidata, com o vice mais à esquerda, eu creio que com o vice do próprio PSOL, um vice mais à esquerda, eu acho que daria uma excelente chapa. É importante. Para ter um equilíbrio, né? Você pega o nome Simone Tebet, mais centro, né? Com um nome mais à esquerda. Se fosse, sei lá, não chutaria nomes agora, mas com nome firme, muito à esquerda, aí sobraria para o Senado Haddad, o Márcio França e a Marina, também para debater quem serão os dois. Aí acho que temos chapa forte. É muito importante que a gente vote num projeto, né? Não contra alguém. Sim. Acho que está todo mundo cansado desse modo político do Brasil. E infelizmente, Robertinha, a gente está se acostumando com isso. Para derrotar o Bolsonaro, então eu voto no menos pior. Para derrotar o Tarcísio, eu voto no menos pior. Para derrotar. Mais. E daqui a pouco, a esquerda só vota em centrão, gente. Ou o Eduardo Paes no Rio de Janeiro é de esquerda. Ou o Helder Barbalho no Pará é de esquerda. Ou a família Calheiros em Alagoas é de esquerda. Veja, uma coisa é que eles tenham defendido a democracia, tenham ficado contra o Bolsonaro e estejam, de alguma forma, sustentando as mudanças que o presidente Lula está fazendo. Outra coisa é achar que na hora do vamos ver, eles vão peitar banqueiro, eles vão peitar poderoso, eles vão peitar empresário que não quer pagar imposto, eles vão peitar as PMs que estão fora de controle, muitas vezes, em vários estados. Não vão. Não vão. Isso quem faz é a esquerda. Então, a esquerda tem que ter a capacidade de fazer alianças, de atrair aliados, parceiros para projetos eleitorais, mas não pode abrir mão totalmente do seu protagonismo, entende? Porque senão, quem que vai defender? Sim, senão esvazia geral a própria esquerda. Perde o senso de luta histórica, né, que a gente tem, de fato. E acaba assim, acaba levando a sociedade para uma visão despolitizada, onde é o menos pior e não tem disputa de projeto, de utopia, de sonho, sabe? Sim. Tá faltando a radicalização, né, da imaginação.
mas seguimos aqui, vamos ficar de olho. Queria continuar falando de eleições, porque o PL, o partido de Valdemar Costa Neto e também da família Bolsonaro, ele cogita fazer uma aliança com Romeu Zema. E aí, o governador de Minas Gerais seria então o candidato a vice na chapa de Flávio. Essa aliança é a ideia de Valdemar, que admitiu que vai procurar Zema, mas ainda não fez o movimento. É só uma ideia por enquanto. Vale lembrar, gente, que o governador de Minas ainda se coloca na posição de pré-candidato à presidência, ou seja, ele ainda não desistiu também, né, Chico? Ele está ali no bolo, né? No bolo da direitona, né? Que é um bolo gigante, aliás, todo mundo está querendo. Isso só mostra como o candidato Flávio Bolsonaro é fraco. Se tivesse uma candidatura pesada, ia todo mundo, ia Centrão, ia todas as alas do Centrão, ia a turma das emendas, todo mundo corria, a turma do dinheiro aqui de São Paulo, mas com a desistência do Tarcísio, forçada pelo Jair Bolsonaro, e fica muito na cota da obediência do próprio Tarcísio se ajoelhou lá na cadeia e disse, tudo bem, vão vocês aí. Entregou para o Flávio Bolsonaro a missão, que não é um candidato que une a direita, não é aquele candidato que os caras votem com gosto ali. Não é. Então vão tentar se juntar, botar 10 candidatos, 50, para evitar o primeiro turno do Lula. E essa chapa aí é possível, o Zema e o Flávio, porque o Zema não vai conseguir uma candidatura própria, de forma alguma. Ainda tem o Ratinho de um lado, tem o Caiado do outro lado, Eduardo Leite. Então, acho que pode pintar essa chapa Flávio Bolsonaro-Zema, que é um desastre, né? Melhor a nossa tarja que o nosso pessoal colocou aqui, a produção colocou, a chapa do horror. A chapa da desinteligência. E desinteligência agora é chapa do horror, mas é um horror essa chapa, gente. É um horror. Porque o Flávio poderia ter ao lado dele uma bolsonarista, uma mulher, em primeiro lugar, que é sempre de bom tom ter chapas equilibradas quando se trata de gênero, né? Isso vale para a esquerda, inclusive, diga-se de passagem. Mas podia ter uma Tereza Cristina, que é uma liderança conservadora da extrema-direita, mas ligada a um setor econômico relevante, que é o agro, a uma região do país que o Flávio mal sabe onde fica no mapa, que é o Centro-Oeste. Ele podia ter, quer dizer, mesmo do sul do país, tem alguns nomes, colocar o Romeu Zema. É um sujeito completamente assim, para fora de Minas Gerais, onde ele goza de alguma popularidade, inexplicavelmente, mas para fora de Minas Gerais, um cara que não agrega absolutamente nada. Vai se criando um cenário de uma chapa e de uma campanha do Flávio Bolsonaro de isolamento. De isolamento, com a parte do Centrão descolando, indo para o Lula já no primeiro turno, e criando condições muito mais favoráveis. Vamos lembrar, pessoal, 2022, o presidente Lula ganhou a eleição por 2% do Bolsonaro, com todo o Centrão apoiando o Bolsonaro. Se tiver um racha nesse Centrão mais direita, mais tradicional, que embarque na campanha do presidente Lula no primeiro turno, ou que faça uma campanha de baixíssima intensidade para um Ratinho ou para um Caiado, pode dar primeiro turno. Pode dar primeiro turno, porque imagina a largada. Começa essa largada... Se você chega ali por maio, junho, uma dessas candidaturas da direita não emplaca, a turma correspondente a ele nos estados abandona. Abandona e corre para o líder da campanha, corre para o Lula. Você não vai estar lá com uma campanha em Pernambuco ou na Bahia ou no Ceará e com um candidato sem fôlego ali, beirando ali 4%, 5%. E o Lula lá adiante, você quer eleger deputado estadual, deputado federal, senador, você não elege se estiver colado na rabeira desse candidato fraco. Então, chapa do horror, é uma excelente descrição. Eu achei que pudesse ser Flávio e Marçal, né? Porque o Marçal realmente foi um fenômeno eleitoral aqui em São Paulo. Se aquela é chapa do horror, essa aí seria a chapa do quê? Do desespero? Do fim do mundo, do Armagedon, Poltergeist, Total. Polter Chapa, é uma coisa assim. Deus. Mas parece que vai continuar inelegível. O Marçal já tem 2 condenações, uma foi anulada recentemente, tem uma segunda condenação. Né, mas o bolsonarismo apostava e aposta ainda que o Marçal possa ser uma peça importante para agitar uma militância que está meio desanimada já com tanta derrota, né? Não, e agitar a gente sabe que ele agita mesmo, né? Sim, não, ele é bom de rede social, faz um agito aí, mas também não é uma chapa para ganhar a eleição, mas melhora bastante. Com o Zema,
é uma desgraça. Com a Maria Cristina melhora também, porque... Tereza Cristina, porque ela é forte no agro, ela é direitaça e tal, mas tem uma força no Centro-Oeste, com a turma do dinheiro. O Zema, pelo amor de Deus. E para completar, o Zema andou falando mal do Nordeste, dos governadores do Nordeste. Verdade. Para ele, o mundo seria do Rio Grande do Sul a Minas Gerais. O resto do Brasil não existiria. É chapa para perder a eleição e manter o campo bolsonarista unificado. Seria uma chapa com esse perfil, né? Figura o Novo, que é o partido mais bolsonarista, mais do que o PL, tá? É mais assim, hoje o Novo, com seus 4, 5 deputados que tem, o partido nanico, mas o Partido Novo é mais bolsonarista que o PL, praticamente. Então, segura esse campo, mantém o bolsonarismo raiz unido, né? Entrega os anéis, que é o Centrão, né? Deixa o Lula ganhar a eleição e mira em 2030. Cada vez mais vai ficando claro que o bolsonarismo não está disputando a eleição presidencial de 2026. Está disputando a eleição para o Senado, está disputando a eleição para a Câmara, para continuar interditando a agenda de transformações do país e mirando em 2030. Quem seria o candidato de 2030? Flávio? Se o Flávio for bem nessa eleição, ele se cacifa, né? Bem, quero dizer, se ele termina com 40% e sai da eleição sem desmaio, sem nenhum grande escândalo, sem nenhuma coisa, ele pode sair cacifado para ser o líder desse campo da extrema-direita, né? Agora, há muitas pendências na vida de Flávio Bolsonaro Meu também, Deus do céu. Então, assim, a gente vai falar muito sobre isso se ele permanecer candidato. Vamos chamar a Juliana Dalpiva aqui. 15 minutos de Juliana Dalpiva contando, nossa colega de ICL. As peripécias do rei do chocolate. Willy Uma síntese. Wonka. Uma síntese biográfica do Flávio, a história dele. A história dele não segura hora nenhuma, né? A história dele é uma loja de chocolate que todo dia era uma movimentação tão grande na loja que parecia que todo dia era Páscoa. Mas, na verdade, eu fiquei em dúvida se era uma loja de chocolate e uma lavanderia. Parecia com as duas coisas ao mesmo tempo. Uma lavanderia de chocolate. Uma lavanderia de chocolate. É isso. Nossa, então, ele teve o caso da rachadinha. Você tem a própria mansão que ele pai mora em mudando, Brasília, o pai mudando de mal explicado. o pai mudando o delegado, mudando a autoridade, intervindo ali em STJ para segurar o processo dele no Rio. Então, é uma candidatura... E o mais grave, Chico, que eu acho que a gente também vai perdendo um pouco a memória, porque é tanta coisa, homenagem e a relação dele com Adriano da Nóbrega, o miliciano, chefe do escritório do crime, que foi homenageado pelo Flávio Bolsonaro e que tinha parentes no gabinete do Flávio Bolsonaro. Então, de todos eles, a verdade é a seguinte, de Carluxo, Eduardo, Jair, Michele e sei lá mais quem nunca escondeu suas relações com a milícia foi o Flávio. Nunca escondeu suas relações com Queiroz, que era o homem da rachadinha, miliciano, de Rio das Pedras, Adriano da Nóbrega, família lotada no gabinete do Flávio. Então... você tem imagens do Queiroz sacando dinheiro e depois pagando as escolas dos filhos do Flávio. Então, é uma capivara sem fim que o bicho tem. Eu até citei a mansão que ele mora, porque assim, gente... BRB. Combinar... É um financiamento do BRB que eu queria o financiamento daquele também. Todo mundo quer. Atuou como advogado e me dizer que esse dinheiro é como parlamentar? Assim, difícil de dizer. O mesmo BRB aí do Ibanez Rocha. E ainda tem... Não, esse vai enfrentar uma denúncia por dia. Que tem. Deixa eu trazer uma boa notícia pra gente. É a seguinte, o senador Ciro Nogueira perdeu o primeiro dos 4 processos que ele tem contra o ICL. Ciro, que é o presidente do Progressistas, ele acionou a justiça por meio de uma queixa-crime depois de uma reportagem investigativa dos nossos colegas queridos, o Leandro Demore, o César Calejon e o Flávio VM Costa, tá? A reportagem trazia o relato de um piloto que afirmou ter transportado dinheiro vivo destinado a Ciro Nogueira. Segundo a testemunha ouvida pelo ICL, o dinheiro enviado por Primo e Beto Louco, acusados pela PF de chefiarem esquema do PCC, seria uma propina ao senador. Na decisão, a juíza responsável pelo caso ressaltou que não encontrou indícios de dolo de crimes contra a honra, o que inviabiliza o prosseguimento da ação aberta por Ciro Nogueira. Vamos ver um trechinho aqui da decisão. Olha só o que ela disse.
Este procedimento é a essência do animus narrandi, que caracteriza a manifestação de imprensa voltada para a informação. A imputação de crimes contra a honra pressupõe que o agente tenha agido com o fim de atingir a honra alheia, elemento que inexiste quando se constata que a finalidade primária era de relatar um fato de interesse público ou controverso. É o seguinte, quando eles não gostam, ataca a honra, né? Assim, quando não interessa, tira do ar. E assim, os motivos são os mais rasos, Juliano, porque o que vale mesmo é a tentativa, vai que rola, né? Vai que cai na mão de um juiz amigo, né? Vai que cai na mão de alguém que simpatiza com a causa do Ciro Nogueira, né? Como nós estamos vendo aqui no caso do Master, as relações de gente poderosa com bancos, sistema de justiça, políticos, elas são muito próximas, né? Mas a grande vitória do ICL, porque esse trabalho é um trabalho importante, as denúncias do Mauro Matosinho, o piloto que trabalhava aí para esses empresários, enfim, que podem ter tido relações com o PCC, enfim, é um relato muito importante, um ato muito corajoso do piloto de se expor e também do jornalismo do ICL, que pegou essa história, checou ela 1000 vezes, né? Falei muito com o Leandro Demore e o César Calejon, que conduziram esses primeiros contatos com essa testemunha, né? Na prática, uma testemunha, e um trabalho de muita coragem do ICL, a reportagem ela é muito consistente, muito né? robusta, e né? deu origem a uma série de investigações que estão em curso, né? Sim, os depoimentos, né? Foi a primeira vez, Roberto, que a gente começou a fazer a ligação direta entre fintechs e PCC, entre Antônio Rueda, Ciro Nogueira e possível ligação com o PCC. A entrevista do Matosinhos, que também está sendo processado pelo Ciro Nogueira, a entrevista dele, assim, espalhou boas pistas por tudo que é lugar. Sem nenhum trocadilho por ele ser piloto de avião, tá? Muito bom. Juliano, sextou pra você. Obrigado, Ô, gente. professor. Prazer. Chico Sá, Bom bom final de semana para semana. vocês, bom final de semana para todo mundo. Já tem pré-carnaval esse final de semana, então o pessoal pega leve aí, vai devagar, porque ainda tem muito carnaval pela frente. Qual é o bloco bom do final de semana? Tem alguns, tem ensaio do Agora Vai lá na Barra Funda, tem meus amigos acadêmicos do Baixo Augusta. Já tem acadêmicos? Já tá tendo Boa. ensaio já 2 semanas. São ensaios, né? Ainda Sim. dos blocos, não tem nenhum saindo. Tem muita coisa. Para quem tá em São Paulo, o Ó do Borogodó também, no domingo, o ensaio do Ó do Borogodó lá na Vila Gente, que Maria. carnavalesco, você está Então é o sabendo seguinte, a programação pessoal, perguntei porque eu toda. sabia. Quem quiser me encontrar, a gente se vê por aí. Não te vejo no bloquinho. O cara tá... Beijo, Juliano. Valeu, querida. Chico Sá, ontem o ICL fez história com o mapa da mina, viu? Eu tava ligado, cara. Tem meu dinheirinho pouco, mas por ser pouco, eu quero zelar por ele, entendeu? Muito bom, viu? Fez história com direito a recorde de audiência, tá? Que Mais de maravilha. 100 mil pessoas. Poxa, que maravilha. Que Se coisa inscreveram, né, para essa aula gratuita em que o Edu ele apresenta as suas previsões, né, para os dólar, juros e também as principais bolsas do mundo. Débora Maganha também. Além das dicas para o ano, o Edu também trouxe novidades revolucionárias no Investidor Mestre, a nossa formação de educação financeira. E atenção, viu? Porque nós temos condições imperdíveis para você fazer parte e começar a investir ainda este ano, em 2026. Corra que ainda dá tempo. Então, para todo mundo aproveitar, vamos fazer o seguinte. O replay do Mapa da Mina está liberado. Ele já está liberado. Agora é o seguinte, corra, tá? Para aproveitar essa oportunidade, porque a aula fica disponível por um tempo limitado. Bem pouco. Então, corra e acesse icln2.com.br e garanta a sua vaga. É isso, importante. Caramba, só correr lá agora já... Só lá correr, garantir a sua vaga, porque vai sair do ar daqui a pouquinho. Então, agora é a hora. E assim, começo de ano, né? Quando a gente vai organizar nossas finanças, enfim, projetar, planejar o ano. Vai cair aquele primeiro contra-cheque ou olerite, dependendo da região, com aquele desconto do imposto de renda. Vai cair, O imposto de renda zero. Então já sobra ali né? É verdade. Uma laminha, já sobra uma laminha para você investir aí em algum lugar. É isso. Então corra lá, tá bom? Ainda dá tempo de você aproveitar essa aula com dicas valiosíssimas do Edu e da Débora. Vamos chamar o professor Castro Rocha
para participar do N2 conosco. Oi, professor, boa noite. Boa noite, Roberta. Boa noite, Chico. Boa noite, querido. Que bom. Professor, ontem a gente Obrigado. trouxe aqui no N2 uma declaração de Gilberto Kassab dizendo que Tarcísio de Freitas é gratidão, é pura gratidão a Jair Bolsonaro. Então, nesse caso, ele seria submisso ao seu Jair. E hoje o governador respondeu, alegando que sempre vai estender a mão a quem precisa, seja nos momentos bons ou difíceis. Podia ter uma musiquinha de fundo, né? Que pra coisa fazer essa romântica, leitura. né? Vamos dar uma olhadinha no que ele falou, gente. Abre aspas. É nesse momento difícil que os amigos aparecem para dizer estou contigo, conta comigo. Isso não tem absolutamente nada a ver com submissão. Absolutamente nada a ver, professor. Nananinanã. É o desejo do Tarcísio. É uma submissão necessária. É uma servidão voluntária, se nós citássemos o autor do século XVI, o Lavoisier. Por quê? Olha, o Tarcísio, quando sai do exército, o Tarcísio, a especialidade dele é ser o servo de dois senhores. Ele trabalhou no Ministério dos Transportes, no famoso DENIT, no governo da presidente Dilma Rousseff, continuou trabalhando com o presidente Michel Temer, foi elevado a ministro no governo Jair Messias Bolsonaro, não existia politicamente, era apenas apresentado como um técnico, um gestor eficiente para o ministério que ele ocupava, e graças ao Jair Messias Bolsonaro, ele foi eleito governador de São Paulo, um estado que ele sequer conhece. Se nós recordarmos, Roberta, no debate, perguntaram para ele onde era a zona eleitoral dele. Você lembra disso, Chico? Isso. A zona eleitoral de São Paulo. Ele não sabia dizer, Chico. Aí um jornalista ajudou. Não lembro. Imaginemos. Pinheiros. E ele ficou atônito, porque se perguntassem para ele onde ficava Pinheiros em São Paulo, ele ia ter que usar um GPS. Então, ele não teria sido eleito sem o Bolsonaro. Ele tem uma lição importante. Os políticos do campo bolsonarista que enfrentaram o Bolsonaro desapareceram. Joyce Hasselmann, todos desapareceram, simplesmente sumiram. O próprio Sérgio Moro teve um período de declínio muito grande quando rompeu com o Bolsonaro. Isso, se você me permite, Roberta, para complementar a resposta, na pesquisa do ICL, que eu recomendo muito, da República Brasileira, como a mentalidade do brasileiro, há um dado muito interessante. No campo que nós consideramos como da direita, a maioria absoluta é a direita de ordem e autoridade, 30%. Seria a extrema-direita bolsonarista, punitivista, bandido bom, bandido morto, privatização, sem direitos para trabalhador. É 30%. A direita liberal, que é o que nós antigamente chamávamos de direita, Chico, é 5%. E isso quer dizer que o campo político que mais foi prejudicado pelo bolsonarismo, olha que coisa espantosa, Roberta, foi o campo da direita e o campo dos conservadores. Eles foram canibalizados pela figura do Jair Messias Bolsonaro. O Tarcísio entende esse movimento e, se ele se indispuser contra o Flávio Bolsonaro e contra o Jair Messias Bolsonaro, ele talvez não seja sequer reeleito em São Paulo. Então ele pode dourar a pílula, ele pode usar sinônimos, artifícios retóricos, efeitos linguísticos diversos. O Tarcísio de Freitas está condenado a ser submisso a Jair Messias Bolsonaro. Pelo menos até hoje. Está sendo, né, muito bem recebido ou agraciado pelos filhos, né? Tanto Carlos quanto Flávio e Eduardo. Flávio está viajando, mas Carlos e Eduardo fizeram as pazes total. Assim, estavam meio estranhando, mas o professor Castro Rocha foi certeiro aí. Não tem vida política para o Tarcísio sem o criador dele, o Jair Bolsonaro. Não tem. Pode ser, sei lá, daqui a 2 eleições que ele consiga vida própria, mas ele não tem vida própria. Ele colocaria em risco a própria cadeira dele aqui no Palácio Bandeirantes se não tivesse o apoio do bolsonarismo. Ele vai enfrentar uma eleição forte caso a Simone Tebet ou o Haddad, um dos dois, podem derrotá-lo aqui. E sem o bolsonarismo, seria a eleição mais fácil do mundo para a esquerda.
Porque verdade. ele só, E, Chico, tem uma ele coisa só tem importante. força com o Bolsonaro, Chico. ele não existe. É isso. E tem uma coisa importante que o eleitorado é muito sensível, não só o brasileiro, mas particularmente o eleitorado brasileiro. Então, esqueçamos as nossas desavenças viscerais com Jair Messias Bolsonaro. Nós estamos de acordo que Wilson Witzel no Rio de Janeiro, Jorginho em Santa Catarina e Tarcísio de Freitas não tenham sido eleitos sem o apoio do Bolsonaro, de acordo? Sim. Sem a Bolsonaro não tenham sido eleitos. Vamos ver um caso recente na política brasileira de algo similar em que a criatura se rebelou contra o Criador de uma tal forma virulenta que ele desapareceu da política brasileira? João Dória. Exato. O governador Geraldo Alckmin criou uma briga interna no PSDB para impor o nome do João Dória, que o então governador e líder nacional do PSDB, Geraldo Alckmin, acreditava que seria um nome importante para se contrapor ao Partido dos Trabalhadores e seria uma nova juventude, uma geração jovem de políticos do PSDB. Ele enfrentou a cúpula do PSDB paulista e impôs o nome de João Dória para prefeito de São Paulo. Não errou. O João Dória venceu. E durante um tempo parecia ser essa alternativa à direita, a famosa terceira via. O que fez o João Dória? 2 anos depois de ser eleito prefeito, governador de São Paulo. 2 anos depois de ser governador de São Paulo, quis ser candidato a presidente. Para isso, ele passou por cima de quem, Chico? Da maneira a mais violenta, com a total falta de respeito, com Geraldo Alckmin. E ele teve no meio do caminho do João Dória não tinha uma pedra, tinha um Bolsonaro. A ingratidão dele com Geraldo Alckmin e o conflito com Bolsonaro, o João Dória acabou. Politicamente, hoje, é isso. Foi eliminado. Completamente. Ele se elege a governador com a ajuda do Bolsonaro, com aquela camiseta Bolsodória, Isso. que hoje deve estar limpando algum chão aqui em São Paulo, por aí. Sabe aquelas camisetas de eleição que vai limpar chão depois? Uhum. Deve ter virado pano de chão da história e nunca mais desapareceu. Era o risco que o Tarcísio correria sem o Bolsonaro. É verdade. Embora fosse um desejo ali, um fetiche, um amor, um desejo, uma paixão de quem tem dinheiro em São Paulo, da turma do dinheiro em São Paulo, de Faria Lima, de Fiesp, da mídia paulistana. Ele era um grande querido para essa missão. Mas ele não é doido. Ele não nasceu ontem. Claro. Ele viu, não, sem o Bolsonaro eu não existo. Vou lá, vou ajoelhar na cela, vou renovar minhas orações para o bolsonarismo, voltar humildemente para São Paulo. É isso. Agora, estrategicamente, Chico, professor... Roberta, desculpe. Não, só um comentário, porque Não, estrategicamente, claro, como ele se prende a Bolsonaro, o que acontece é que caindo um, leva todo mundo também, né? É claro. E só para adicionar uma nota de bom humor, Roberta, eu vou sugerir uma música para o Tarcísio de Freitas escutar neste final de semana. Ai. Do hoje esquecido, mas fundamental Taiguara. Assim, Chico, eu desisto, não existe aquele amanhã que eu perseguia, o amanhã do Tarcísio. Sem Bolsonaro ainda não existe. Não existe. Então, boa lembrança, o Taiguara, gênio da canção brasileira, um dos artistas mais perseguidos pela ditadura. Grande Taiguara. Boa lembrança, professor. Olha, gente, o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, ele apagou os tweets em que criticava o presidente do PSD. Eu lembro que Caiado se filiou, ao partido essa semana e se coloca como uma das opções de Kassab para uma candidatura presidencial, assim como os governadores Eduardo Leite e também o Ratinho Júnior. Então, o que acontece? Para não pegar mal, o Caiado vai lá e apaga tudo, apaga. Esqueçam o que eu escrevi. Mas é o seguinte, a gente tem o print e o print é eterno. Bota na tela aí, olha só que beleza. Kassab é o cafetão do Planalto. Agiu assim com o PSD e agora com o PL. Gente, o Caiado ainda apagou postagens em que diz que Kassab é um homem sem posição, de caráter líquido e que se molda ao formato do poder. Deletou, professor, como se a gente não tivesse memória e os prints que são eternos. Nós temos os prints. Então, o Ronaldo Caiado é um fenômeno curioso.
Eu estive há pouco tempo em Goiânia e conversei muito com algumas pessoas sobre o Ronaldo Caiado. Há 2 semanas eu estava em Goiânia. O Ronaldo Caiado, em primeiro lugar, agora lembrando de Gilberto Gil, Chico, vamos fazer a louvação do que merece ser louvado. Temos que louvar o Ronaldo Caiado, até já falamos disso, Roberta. Ele é o político mais constante da história do Brasil. Nem no período imperial houve um político tão constante quanto o Ronaldo Caiado. Em 1989, ele obteve escassos 2% de votos na eleição presidencial. Em 2026, se ele insistir, ele obterá os mesmos escassos 2% de votos. O fenômeno do Caiado, esse fenômeno ilustra muito bem, Chico, como que a figura do Bolsonaro literalmente canibalizou todo um campo e, de uma certa forma, abduziu. Se em Porto Alegre os bolsonaristas pediam auxílio aos alienígenas para manter Bolsonaro no poder, o Bolsonaro abduziu o campo. Porque, veja, o Ronaldo Caiado foi líder da UDR, lá atrás, década de 80, da União Democrática Ruralista. E em 89, como líder da UDR, se candidatou à presidência. Já foi senador, já foi deputado, governador 2 vezes, reeleito no primeiro turno em Goiás. O Ronaldo Caiado é um médico, durante a pandemia não se submeteu ao Bolsonaro. O Ronaldo Caiado tem luz própria. Agora, o fenômeno que aconteceu, na disputa pelo espólio do Bolsonaro, Romeu Zema, Caiado, Ratinho Júnior, o Eduardo Leite nem tanto, eles caíram numa armadilha que eu acho que, de uma certa forma, vai tornar a vida deles politicamente muito difícil. Eu acho que há boas possibilidades do Caiado abrir mão da candidatura presidencial e se eleger senador por Goiás, que ele se elege facilmente. Porque, por exemplo, se nós virmos as últimas atitudes desses governadores, Roberto, são desastrosas. O Ronaldo Caiado colocou o chapéu do MAGA, como o Tarcísio de Freitas ou o Romeu Zema. Sim. O Ronaldo Caiado apoiou o tarifaço, como o Romeu Zema, Ratinho Júnior e Tarcísio de Freitas. O Ronaldo Caiado foi o primeiro político, não esqueçamos isto, o primeiro político em rede nacional a pedir por uma anistia foi o Ronaldo Caiado. O Ronaldo Caiado fez uma aparição em podcasts de extrema-direita defendendo a anistia. Ou seja, o Ronaldo Caiado, sem necessidade de fazê-lo, também se submeteu à pauta bolsonarista na tentativa de herdar os espólios dos votos do Bolsonaro. Por que isso foi uma armadilha? Porque desde sempre o Bolsonaro jamais indicaria um sucessor que não fosse da sua família, como aqui muitas vezes nós conversamos. Chico, e agora fica com esse papinho, né? Contra a polarização. Como se nunca tivesse sido aliado de Bolsonaro. É incrível. Meu Deus do céu, não, ele entrou de vez, ele entrou pesado. Ele era o homem, o slogan dele, dos vídeos dele famosos em 89, era o homem do cavalo branco. Ele vinha ali como um príncipe do Piquizal de Goiás, ali num cerrado, num cavalo branco e tal, era o apelo dele. E ele pertencia à União Democrática Ruralista, que era como fosse, era uma entidade de classe, que representava toda a propriedade rural do Brasil, os latifundiários. A galera da grana, né? Que faz o Caetano Veloso, numa música chamada Vamos Comer, criar um verso que ele citava o PT e a UDR, que ele falava, e quem vai equacionar as pressões do PT, da UDR e fazer dessa vergonha uma nação. Era uma fé ali do Caetano que os extremos pudessem gerar alguma coisa de proveitosa para o país. Não aconteceu nada disso. Nesse caso aí, o profeta Caetano não acertou, né? Acho que por nosso bem. Mas eu gostei que vocês estão muito musicais, Chico, eu não lembrava. Vamos comer. Ele cantava com Luiz Melodia. Uau! Vamos aproveitar, então, esse momento cultura para trazer literatura para a nossa conversa, professor? A gente preparou uma análise sobre o caso Master, citando textos de Eurídice Fontella e Immanuel Kant. Vamos primeiro com Kant. Abre aspas. 2 coisas enchem o ânimo de admiração e veneração sempre nova e crescente. Quando mais frequente e persistentemente a reflexão ocupa-se com elas, o céu estrelado acima de mim e a lei moral em mim. Professor, ajuda a gente aqui.
Vamos lá. Deixa eu só dizer, Chico e Roberto, eu estou muito feliz hoje. É um privilégio poder falar com uma audiência tão qualificada quanto o ICL, de uma poeta tão maravilhosa quanto Eurídice Fontella, e a partir do Kant. Então vamos lá. Roberto, todo mundo vai entender. Em 1781, o Kant produziu uma das maiores obras da filosofia, que é a Crítica da Razão Pura. E a intenção do Kant com a Crítica da Razão Pura era tentar compreender como é que se pode ter um conhecimento que nós chamaríamos hoje de científico, que o Kant dizia, um conhecimento sobre o qual se possa ter certeza absoluta da sua veracidade. Dizia o Kant que o que nós chamaríamos hoje de conhecimento científico, a razão pura, ela necessariamente parte do campo da experiência possível, isto é, dos 5 sentidos. Então, qualquer conhecimento de caráter puro ou científico necessariamente parte da empiria e constrói abstrações, isto é, parte do concreto, do palpável para gerar conceitos. Isso na Crítica da Razão Pura. Então, dizia o Kant, questões fundamentais como o mundo, Deus, a alma, de onde viemos, para onde vamos, sobre essas questões nós não podemos ter uma certeza científica, porque elas não são palpáveis. Eu nunca vou ver Deus, eu nunca vou tocar na minha alma, eu nunca vou cheirar para onde vim, para onde vou. Isso em 1781. Uma crise na Europa, Roberto, uma crise. Então não é possível pensar sobre as questões que são essenciais para o homem? Não, claro que sim. 7 anos depois, em 1788, ele publicou a Crítica da Razão Prática, separando e criando uma imagem do homem moderno como sendo um homem fragmentado. Há uma razão científica, há uma razão prática. Na razão prática é aquela que trata da moral, dos costumes. E se não há a possibilidade de ter um conhecimento científico, há, no entanto, um conhecimento moral de caráter prático. E ele cria uma categoria muito importante, Roberta, que todos nós conhecemos. É o imperativo categórico. Ele diz assim, existe uma lei moral que rege os costumes, que seja universal, isto é, que seja válida para todos os homens e todas as mulheres em qualquer época? Ele diz sim. Veja, a lei é a seguinte, é preciso agir com os outros da mesma forma como nós gostaríamos que agissem conosco. Ou, para dizê-lo de outra forma, é preciso imaginar, é preciso fazer-se uma pergunta. Se eu me comportar desta maneira, todas as outras pessoas se sentiriam beneficiadas pelo meu comportamento? Se a resposta for sim, é uma lei moral de caráter universal. É uma bela adaptação do princípio básico da ética cristã, que é uma ética que contém uma frase, e essa frase mudou o mundo, Chico, é amar ao próximo como a ti mesmo. Se todos nós amássemos ao próximo como a nós mesmos, nós viveríamos num outro mundo. Pois bem, então diz o Kant, as coisas mais importantes para nós, o amor, a compaixão, o mundo, se nós temos ou não alma, se há vida depois da morte, nós nunca vamos produzir um conhecimento científico, mas nós temos um conhecimento moral, um conhecimento prático. Então diz ele nessa passagem, que é uma das mais famosas da filosofia ocidental, e é linda, Roberto, é poética. Ele diz, há 2 coisas que toda vez que eu penso nelas, elas me comovem profundamente. É o céu estrelado sobre a minha cabeça e é a lei moral dentro de mim. Ou seja, olha que bonito isso. Existe uma regularidade no universo. Os planetas não se movem aleatoriamente. As marés têm um fluxo contínuo influenciado pela Lua, pelos astros. Existe na natureza, o que é fora de mim, uma ordem. E é dentro de mim, há igualmente uma ordem, é a lei moral. Tratar os outros como nós gostaríamos que nos tratassem. Isso, portanto, tem valor universal. Não é um conhecimento científico, mas é uma lei moral. Bonito, não é, Roberta? O céu estrelado sobre a minha cabeça, a lei moral dentro de mim. Muito lindo, professor. É poético, não é, Chico? Lindo, muito e bom. o chat Agora, aqui está amando. Inclusive a sua Roberta, camisa, viu? O chat já comentou aqui. Estão amando também. Roberta, agora vamos ler, Chico, para mim, um dos poemas mais comoventes da poesia brasileira. 4 versos. Nos 4 versos da Eurídice Fontella há um universo. E ela estudou filosofia, Eurídice Fontella. É uma poeta que nasceu em 1940, faleceu muito jovem, em 1958. Tem uma poesia absolutamente fascinante que eu recomendo muito que as pessoas leiam. Você vai ler agora, na minha opinião, um dos poemas mais agudos e sensíveis da poesia brasileira. Vamos lá, Eurídice Fontella.
Deixa eu me preparar para esse momento. Olha só. 2 coisas admiro: a dura lei cobrindo-me e o estrelado céu dentro de mim. Pronto. Roberta, nesses 4 versos da Euridice Fontela, todo o escândalo do Banco Master se esclarece. Vamos lá. Em primeiro lugar, Chico, ela inverteu a lógica do Kant. Para o Kant, é o céu estrelado sobre mim e a lei moral em mim, o externo e o interno, o todo e o indivíduo, unidos pela possibilidade de encontrar leis universais. A Euridice Fontela, de maneira absolutamente genial, ela inverte, Roberto. Ela diz assim: 2 coisas admiro. A dura lei cobrindo-me. Não é mais a lei moral em mim, é a dura lei cobrindo-me. Sabe por quê, Roberto? Porque no Brasil, no país da desigualdade, da hierarquia, de passado escravocrata, a lei moral não está dentro de mim. Não é a lei moral aquela que faz com que eu me comporte de uma maneira universal. É a dura lei, Roberta. Num provérbio brasileiro que resume o Brasil numa síntese da sabedoria popular. Aos amigos, e poderia ser a máxima do Daniel Vorcaro: aos amigos, tudo. Aos inimigos, a lei. A lei que deveria se universalizar e tornar a todos iguais, só se aplica a lei para o pobre, para aquele que não tem contatos, para aquele que não tem relações, para aquele que não tem, talvez, um celular mágico com gravações indesejadas. Então, diz a Euridice Fontela, o que é a dura lei cobrindo-me. Olha o vocabulário que ela usa. Não é o céu estrelado sobre mim, é a dura lei que me cobre, que me torna desigual, que não permite que eu seja um cidadão como todos os outros. Diante disso, qual é a solução que nós temos num país como o Brasil, Chico? O que eu posso ter dentro de mim é o estrelado céu. É a imagem impossível de uma ordem igual para todos. É só no estrelado céu, porque lá o sol que ilumina o Daniel Vorcaro, Chico, também ilumina a mim, a você e a Roberta. E este sol que ilumina a Roberta, a você e a mim, em breve, deverá iluminar o Daniel Vorcaro, esperamos, a partir de grades. Será um sol que nascerá quadrado. Até lá, o que nos cobrirá, Chico e Roberta, será sempre a dura lei, não a lei moral. E o que estará dentro de nós é a promessa de uma ordem que nunca construímos. Euridice Fontela, Kant. E olha o título, Roberta, Kant, entre parênteses, relido. Sensacional, professor. Demais, professor. Deu para pegar essa conexão aqui, que importante, né? Eu tô adorando e a nossa audiência também, né? A gente trazer esse paralelo da literatura que se aplica muito bem aos nossos temas cotidianos, assim, é impressionante. Fica tudo tão atual, assim. Sim. Parece que foi escrito ontem, sabe? Ganha outra força um noticiário que poderia ser jogado aí na mesa. Olha, eu considero realmente, de fato, eu considero um privilégio que vocês me dão a oportunidade de compartilhar com as pessoas o que eu li na minha vida inteira. De fato, para mim, eu fico realmente feliz, até emocionado de poder falar com as pessoas sobre Kant e Euridice Fontela, com a esperança, Chico, que abram Kant para ler, dá para entender, que leiam Euridice Fontela e se iluminem com a poesia brasileira. É isso. Maravilha, professor. Professor Castro Rocha, olha, a gente falou anteriormente, né, dos tweets que o Ronaldo Caiado, ele apagou. E eu tenho um comunicado dele aqui, porque ele disse que os desentendimentos do passado não são mais do que nota de rodapé na extensa trajetória política. Fecha aspas, professor. E o Kassab não se manifestou. Importante Notinha trazer. Notinha de rodapé lá embaixo. Significante, não tem nota nada. De rodapé. Eu diria, Roberto, já que ele usou a metáfora da nota de rodapé, eu diria que a caminhada do Caiado rumo ao Planalto é um livro em branco. Pronto. Totalmente. Dorme sem essa, Caiado. Professor Castro Rocha, muito obrigada, viu? E um ótimo final de semana. Obrigada pela reflexão. Para todos nós, muito obrigado. Valeu, meu querido. Nossa, que bacana, muito legal.
Gente, olha só, você sabe que o ICL lançou, né, a maior pesquisa de opinião já feita no Brasil, né? Mais de 10 mil pessoas, né, de todos os cantos do país, elas foram entrevistadas para revelar a verdade sobre o que pensam os brasileiros. E os resultados foram surpreendentes. Alguns a gente já trouxe aqui dos nossos jornais. Essa pesquisa ela foi encomendada com exclusividade pela revista Liberta, a revista digital do ICL, que vai lançar análises exclusivas dos resultados que são surpreendentes, como eu disse aqui. Na edição dessa semana, além dos dados da pesquisa, tem professor Castro Rocha, que acabou de se despedir da gente, que já sextou, tem Fábio Panunzio e Ricardo Mello. Eles vão avaliar a pressão sobre o ministro Dias Toffoli. Então, acesse agora icl.com.br/revista e faça a sua assinatura para ler todas as edições no sábado. Assinando ainda hoje, você também leva acesso a 2 formações exclusivas do ICL. Então, corra e faça agora a sua assinatura, porque a revista Liberta é independência em cada palavra, Chico. Cada vez melhor com a capa do Aroeira, Boa. ilustrador. Temos Bota aí a capa aí pra o gente. Toffoli virando uma panela de pressão, que é a situação dele no momento. O foguinho azul ali no queixo do bicho. E é isso aí. Revista cada vez melhor. É isso aí, gente. Seguinte, vamos lá. Vamos chamar a nossa querida Cris Serra para participar do N2 conosco. Cris, já está por aí? Boa noite. Oi, Roberta. Oi, Chico. Todo mundo que está aqui com a gente. Tô por aqui, Roberta. Eu só preciso explicar uma coisa para vocês. Por um compromisso de trabalho que eu tive, eu não consegui voltar para minha casa. Então, eu estou aqui no centro do Rio de Janeiro. Centro do Rio, numa sexta-feira, é festa pipocando em tudo que é lugar. Oh, delícia. E tem uma exatamente aqui embaixo de onde eu estou. Eu espero que o som da festa não esteja atrapalhando a nossa comunicação. Não, Cris, sua voz tá clara. A Tem Cris lá de- no fundinho. Tô ouvindo um sambão aí da Rua do Ouvidor. Alguma O coisa sambão aí. da Rua do Ouvidor ali, do pessoal da livraria Folha Seca, tá me chegando aqui. Daqui a pouco encontra o Chico Alves por aí. É, o Chico tá festinha aí chegando. no centro, Cris. Vamos lá. A Procuradoria-Geral da República pediu que o STF suspenda a lei de Santa Catarina, que acaba com as cotas raciais para a entrada de alunos e a contratação de professores em universidades. Vamos ver o que o Procurador-Geral, o Paulo Gonet, ele disse no parecer. Abre aspas. A urgência do provimento cautelar está evidenciada, por sua vez, pela possibilidade de aplicação da norma aos processos seletivos em curso ou que vierem a ser abertos no início do ano acadêmico, capaz de gerar efeitos jurídicos irreversíveis ou de difícil reversão. E aí, para justificar ao STF a criação da lei, né, de cotas, o governador Jorginho Mello, do PL, ele afirmou que Santa Catarina possui a maior população branca do Brasil, Chico, e tem a 5ª menor desigualdade de renda entre brancos e pardos e pretos. Então, seria entre brancos e negros, né? Porque negros são pretos e pardos. Porém, gente, esses dados que o Jorginho trouxe, eles estão errados, tá? Primeiro que o estado com maior população branca aqui no Brasil é o Rio Grande do Sul, de acordo com o IBGE, né, de 2022. Então, Jorginho, não deu. E segundo, dane-se, tem mais branco ou tem menos branco. Também não É uma importa. lei de 2012, sancionada pela Dilma, está valendo, tem mudado a história da universidade brasileira e tem que continuar. E é uma ação afirmativa importante, né? Desculpa, Cris, me antecipei aqui, Não, mas é isso. Obrigada. porque Eu tenho mais branco? Isso não é desculpa, não é por aí. E teve outra do Jorginho, viu? Ele falou que 81,5% da população catarinense se declara branca, enquanto pretos e pardos representam 18,1%. Mas o censo mostra que 76,3% dos catarinenses se declaram brancos, enquanto 23,3% se declaram pretos ou pardos. Ai, Cris, juro, é difícil, é muito difícil. É muito difícil mesmo, eu entendo completamente a indignação de vocês, concordo inteiramente com o que o Chico falou. Esse governador de Santa Catarina, né, é um bolsonarista assim, raiz. Essa atitude dele explicita bem
o que é o bolsonarismo, né, que tem um fundo racista, né? O bolsonarismo, na verdade, o extremismo de direita, esse fundo, esse pano de fundo racista em várias políticas, medidas adotadas, né? Durante o governo Bolsonaro, a gente via isso constantemente nas falas de ministros e de políticos, evidentemente. No Congresso, na época, o atual governador de Santa Catarina era senador. A gente via isso nessas falas, tal como a gente vê em políticas agora do segundo governo Trump. Do primeiro também, mas agora está tudo muito mais explícito. Então, isso é suco de extremismo de direita. Importante destacar aqui que a Secretaria de Educação de Santa Catarina foi contra essa medida, né? Ainda assim, foi ignorada, o parecer da Secretaria de Educação foi ignorado pelo governador e ele levou adiante a medida. É claro que eu estou falando do extremismo de direita, e é claro, quem é o autor, quem foi que propôs essa lei? Um deputado do PL. De onde mais poderia sair uma ideia dessa? Alex Brasil, do PL de Santa Catarina. E além de extinguir as cotas raciais, né, para estudantes, extingue também para a contratação de professores, de técnicos, de funcionários, enfim, né, do corpo dos trabalhadores, né, dessas instituições. Então, é uma lei que se pretende abrangente, que não pode suscitar outra coisa que não seja a nossa repulsa e, claro, as medidas como essas que você acabou de trazer, Roberta, que o Procurador-Geral da República está tomando, porque, de fato, é algo urgente, né? Nós estamos aqui à beira de começar, há poucos dias, né, da retomada das atividades nas universidades, né, em todas as instituições de ensino, né, o ano letivo vai começar e isso pode prejudicar muita gente. Então, as medidas têm que ser urgentes, né, tomadas em caráter cautelar, né. Isso, gente, para resumir, né, mostra o tamanho desse buraco que a gente ainda está aí, né, desde que a gente recuperou o mínimo de normalidade nesse país, né, esse buraco aí que a gente faz esse esforço enorme, né, para cobrir, para esses seres, né, que têm essas ideias desaparecerem da vida pública do Brasil, né? E pelo que a gente está vendo, não, né? Toda vez que a gente acha que está avançando, que já não vai ver uma ideia um projeto desse, que é claramente inconstitucional, né? Vem alguém e se atreve a propor, sim, isso, porque, infelizmente, encontra respaldo de parte da sociedade. Mas é aquilo que o Chico falou, né? É inconstitucional porque foi a partir de uma discussão no Supremo Tribunal Federal que levou alguns anos, em 2012, finalmente, o Supremo, então, declarou que as cotas para estudantes negros, indígenas, né, as cotas raciais ou cotas étnicas eram constitucionais, porque a ação naquela época no Supremo foi justamente para questionar se as universidades podiam adotar esses programas de ação afirmativa. E o STF disse com toda clareza que, sim, esses programas são constitucionais. A partir daí, houve a aprovação da lei a que o Chico se referiu, que inclusive expandiu os programas de ação afirmativa para outras situações, não apenas nas universidades, mas contratação no serviço público, etc. E a Dilma sancionou a lei. Então, olha, isso foi em 2012, gente. Nós estamos em 2026. Olha o tamanho do retrocesso que essas forças do atraso extremistas querem impor, se não a todo o país, porque evidentemente não podem fazer isso, mas ao Estado, a um ente federativo, né? E ainda por cima com essa mentira, né, sobre a proporção da população, que, como muito bem disse o Chico,
independentemente do tamanho da população negra de um estado, né, ela precisa se beneficiar de uma lei que é constitucional. Só para encerrar, uma nota aqui que não me escapou. Essa coisa da superioridade, né, da população branca em Santa Catarina, a superioridade numérica, isso é dito com orgulho por essas pessoas, né? Enfim, é todo um conjunto lamentável de posturas. Agora, claro, a gente, pelo menos eu não espero outro resultado que não seja a derrubada dessa lei. Nossa, gente, não tem como tratar a ação afirmativa de outra forma que é redução de desigualdades historicamente associadas à população negra. Claro. Ela não é contra o branco, ela não tira a vaga no branco. Porque sabe que eles alegaram também, Cris, que o desempenho dos cotistas ele é menor do que aqueles que ingressam na concorrência, sendo que inúmeras Outra pesquisas... mentira, né? Outra mentira. Outra mentira. Inúmeras pesquisas revelam que os estudantes cotistas, ou eles têm uma equivalência, ou em muitos casos, eles são superiores aos não cotistas. Sim, sim. Fica claro com essa pesquisa. Não é uma questão de capacidade intelectual, gente. É sobre acesso. Claro. Portas que precisam reparação, ser né? Uma reparação. Nunca foram abertas. Histórica. Simples. É importante... Não, Chico, por favor. Não, é só lembrar que quem primeiro, assim, quem deu a largada nessa luta no Brasil foi o Abdias do Nascimento, que foi o primeiro cara que eu vi falando isso e que segurou ali a vida inteira no Senado. Onde ele estava nessa luta. E, Chico, é importante trazer aqui também isso que a Roberta falou sobre o rendimento dos cotistas. Durante a discussão no Supremo Tribunal Federal, se as cotas, né, as políticas de ação afirmativa eram ou não constitucionais, o Supremo, naquela época, ele promoveu uma série de audiências públicas para tratar do assunto, para discutir o assunto amplamente, né, com ampla participação da sociedade. E foram professores, reitores e alunos de universidades onde as cotas já estavam implementadas já há bastante tempo, o que permitia fazer a avaliação do resultado delas. E esse foi um dos resultados. Eu me lembro que o representante da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, levou exatamente este dado, do desempenho dos alunos cotistas superior à média dos outros estudantes, né? Seja porque agarraram essa oportunidade com muito empenho, com muita força, né? Seja lá qual for a razão. Este é um fato concreto, documentado por meio de pesquisas. Então, outra mentira, né, outro argumento mentiroso que o governador usa ao tratar desse assunto, mas a realidade desmente, a realidade é mais forte e vai se impor. Deixa eu trazer uma notícia internacional, Cris. O jornalista e ex-âncora da CNN, o Don Lemon, ele foi preso nos Estados Unidos por suposto envolvimento em ato de protesto contra o Serviço de Imigração e Alfândega, o ICE. O protesto em questão, gente, ocorreu no início de janeiro, envolvendo dezenas de manifestantes que interromperam um culto em uma igreja, onde um funcionário do ICE é pastor. E aí eles interromperam para criticar, né, as ações da agência contra estrangeiros nos Estados Unidos. De acordo com a CNN dos Estados Unidos, o Lemon alegou que estava na manifestação como jornalista e não como manifestante, ou seja, ele estava trabalhando, cobrindo a manifestação. O advogado do jornalista diz que a prisão dele foi um ataque à primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos, que protege a liberdade de expressão, de imprensa, religiosa, de reunião pacífica e de petição sem interferência do governo. Nada disso está sendo respeitado, né, Cris? Nada. Roberta, o Don Lemon é um jornalista muito conhecido nos Estados Unidos, muito respeitado, foi âncora da CNN. Hoje ele faz um tipo de jornalismo, né, muito interessante. Ele não está vinculado a nenhum veículo de comunicação. Ele tem um perfil no Instagram que ele transformou, porque como ele é muito conhecido, tem milhões de seguidores, ele transformou então o perfil dele no Instagram
num canal individual de notícias. Então, todos esses assuntos polêmicos, importantes, tudo que está acontecendo nos Estados Unidos, ele sai às ruas e faz matérias num formato, numa linguagem muito particular, muito peculiar dele, e ele posta essas matérias no perfil dele no Instagram. Nessa ação na igreja, ele estava lá cobrindo ao vivo, transmitindo a ação ao vivo. Então, ele estava, de fato, trabalhando. Eu estou ressaltando isso, né, porque certamente alguém lá... Bom, o ICE não precisa de motivos para prender ninguém, né, praticamente. Prende e mata do jeito que quer, quando quer, enfim, não respeita nada. A gente já falou muitas vezes sobre isso aqui. Mas talvez eles usem como argumento. Não, mas ele não trabalha em nenhum veículo, nenhuma empresa. Hoje em dia, isso não serve de referência. O fato é, ele é um jornalista conhecido, escritor, tem livros publicados, né, e faz o seu trabalho jornalístico, como eu disse, no perfil. Estava lá fazendo um trabalho jornalístico, que era a cobertura desse culto, onde estava esse pastor, que é do ICE, etc. As pessoas foram lá protestar, ele foi lá documentar, né? Então, isso é muito grave, porque é um jornalista preso no exercício da sua atividade no país que um dia foi o país que se arrogava, né, o grande país da liberdade de expressão, e que hoje prende jornalistas em pleno exercício profissional, ataca e desqualifica jornalistas a todo momento. Para que eu me dou ao trabalho de vez em quando acompanhar as sessões na Casa Branca, em que a secretária de imprensa do Trump toda noite dá um briefing para os jornalistas, quase todo dia, enfim. E são verdadeiras situações de embate dela, secretária de imprensa, com os jornalistas. Quando ela não gosta das perguntas, ela questiona os jornalistas, ela acusa de serem de esquerda, ela desqualifica, ela diz que é um jornalista despreparado. E o Trump, obviamente, faz isso. Tudo que ela faz é seguindo a cartilha do Trump. Então, o que nós estamos vendo nos Estados Unidos, e a situação específica do Lemon explicita, é um ataque. A imprensa é um dos alvos preferenciais da extrema-direita. A extrema-direita precisa, a todo tempo, descredibilizar o trabalho da imprensa, porque assim ela desqualifica o que é informação, o que é fato, o que é verdade, que são elementos essenciais para você construir confiança dentro de uma sociedade. Confiança sem a qual democracia não existe. Por isso, a imprensa é um alvo permanente da extrema-direita, em especial nós estamos vendo isso no governo Trump. E o caso do Lemon, de fato, explicita isso de uma maneira muito grave. Um último detalhe, a maneira como o governo dos Estados Unidos se referiu a ele num post em rede social. Alguém ligado ao governo, não lembro agora exatamente quem, postou algo assim: quando a vida te dá limões, porque lemon é limão em inglês. Ou seja, usando uma linguagem completamente debochada, inapropriada, para se referir a um jornalista que tem seu trabalho reconhecido pela sociedade, pelo público dos Estados Unidos. Sabe que hoje falei com alguns amigos, eles me disseram que o Trump já persegue o Lemon há pelo menos uma década, Chico. Caramba. Não é de hoje essa história. Ela só se concretizou hoje. Sim. E a gente sabe o que o Trump faz com os considerados inimigos, né? Tanto que ele tinha um programa e o Trump chamava de programa anti-Trump. Assim, além de achar que tudo gira em torno dele. Tudo é sobre ele. Tudo é sobre ele, Cris. É isso, agora vamos ver como é que os coleguinhas, né, os outros coleguinhas vão reagir. Porque é importante que, né, a imprensa, a mídia, enfim, se una. Tem um apoio Isso total. não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Como os colegas e como os veículos vão reagir a isso, né? Porque até então o que a gente tem visto, né, por parte da mídia norte-americana é uma tolerância excessiva com os demandos de Trump. Claro, alguns veículos são de amigos dele, né, são ligados a ele, então não se pode esperar outra coisa. Mas ainda
a gente acha, pelo menos, que ainda existe algum resquício de independência em alguns veículos norte-americanos. É isso que a gente precisa ver agora, como é que eles vão se manifestar em relação a isso. É isso. Deixa eu mandar um beijo pro meu amigo que me mantém atualizada, né, sobre as coisas que acontecem nos Estados Unidos, Antônio Isopério. Obrigada, viu, minha fonte querida. Cris, pode ir pra festinha, é só descer as escadas. Opa! Aquela roda de samba. Um beijo pra você, bom finde. Beijo, querida. Ó, tem uma última nota. A defesa de Jair Bolsonaro pediu ao STF autorização para que o ex-presidente possa receber a visita de quem? De quem? Nicolas Ferreira. Chico Sá. Picareta visita picareta. Exatamente. A solicitação foi direcionada ao ministro Alexandre de Moraes, que nesta semana, a gente lembra, negou, né, encontros com o Valdemar Costa Neto e também com o senador Magno Malta. Na semana passada, o Moraes proibiu a realização de manifestações no entorno da Papudinha e determinou a retirada de apoiadores que estavam acampados no local. Olha... Eu acho que ele vai levar um presentinho da Clava Forte Bank, que é a fintech da Igreja da Lagoinha. Acho que ele vai levar um presentinho para ele. Não, Clava Forte Bank, juro. Eu não aguento. Igreja com banco, meu Deus do céu. Né? Sem imposto, sem prestar conta. É, por isso que ele não queria taxasse Pix, nem nada disso. Né? Paraíso. Sextou, e hoje é dia de Cine ICL, o seu encontro com o melhor do cinema aqui na tela do ICL. Todas as sextas, às 7 horas da noite, coladinho aqui no N2, tá? É tempo de estourar a pipoca. E hoje a gente vai reapresentar o documentário Ayahuasca, a expansão da consciência. Vamos ouvir o convite do Duda Leite para a sessão de logo menos. O nosso destaque de hoje é o filme Ayahuasca, Expansão da Consciência, do cineasta brasileiro Fausto Noro. O filme narra uma viagem bastante pessoal do diretor que faz um tratamento com ayahuasca em busca de cura, principalmente para o difícil relacionamento dele com seu pai. Não saiam daí porque, após a exibição do filme, eu volto para conversar com o escritor e jornalista Marcelo Leite, um dos maiores especialistas em psicodélicos do Brasil, autor do livro Psiconautas. Muito bom, né? Então, Nossa, e o Marcelo sabe tudo. O Marcelo tem... Esse Psiconautas é um livraço. Tem o novo livro dele sobre o culto à Jurema, que é uma planta do sertão nordestino que dá ali um licor, uma bebida que era ainda cultivada pelos indígenas da região. Então, esse cinema está bem acompanhado. Esse cinema está demais. Olha, para você não perder, acesse o grupo exclusivo de WhatsApp. Entra lá em icl.com.br/cinegrupo, tá? Lá você também recebe conteúdos exclusivos e o link para acompanhar a exibição. Ó, tudo na bandeja no grupo de WhatsApp do Cine ICL. Chico, obrigada pelas 2 semanas ao seu querida, lado. Boas férias. Obrigada. Aproveite, muitas jurubebas, muito champanhe, coisas finas. Coisas populares, tudo que você tem direito. Oba, mas eu volto pro carnaval. No carnaval estarei de volta. Beijo pra você. Obrigado, querido. Foi muito bom. bom. Comunidade, obrigada pela companhia. E até mais, hein? Bom fim de semana pra todo mundo. Tchau. Uau, que evento foi o Mapa da Mina. Dezenas de milhares de pessoas aprendendo de uma maneira super simples, super fácil o que está acontecendo nos mercados, o que está acontecendo na economia do Brasil e do mundo. E aprendendo também como elas podem navegar, seja com seus investimentos ou com seus negócios, nesses momentos de incerteza, nesses momentos de turbulência. Foi maravilhoso e os comentários não param de chegar. Era um evento que não teria replay, mas muita gente está pedindo para assistir de novo, para fazer mais anotações, né? E também para chamar amigos e amigas para assistir. Se você quer aproveitar essa chance, a gente liberou o replay do Mapa da Mina por um período bem curto, mas dá para assistir ainda. Assiste o replay e tenha uma caminhada muito mais segura nesse mundo das finanças e dos investimentos.